E aí, amigos e amigas da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. É nessa sexta-feira, o 26 de abril de 2024, que nós estamos trazendo algumas notícias locais do Brasil e do mundo que podem interferir no nosso dia a dia. E esta plataforma de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo não pede que vocês enviem Pix. Não temos patrocinadores e nem temos esse interesse. O nosso interesse é que vocês estejam bem informados, como sempre. Para começar, nós informamos uma tragédia acontecida em Porto Alegre, para quem conhece, na Avenida Farrapos, numa pousada que teve um incêndio nesta madrugada. Até o momento estão computadas 10 vítimas fatais e 11 pessoas hospitalizadas, algumas em estado grave. Causas do acidente ainda não foram divulgadas. Já o presidente Lula prestou solidariedade às famílias das vítimas do incêndio nesta pousada em Porto Alegre. Diferente daquela solidariedade do cão Joca, que morreu após ser transportado de uma maneira errônea pela companhia Gol. Na política, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo defende a desoneração da folha de pagamento de empresas. Na economia, uma prévia da inflação oficial brasileira recua em abril, mas eu acho que nós estamos na contramão. A inflação para o consumidor aumentou em Porto Alegre, que é a capital gaúcha. Já o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, atende um pedido do governo federal e suspende a desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios. Finalmente, o Rio Grande do Sul vai ser contemplado com vacinas contra a dengue. O Rio Grande do Sul vai receber 120 mil doses da vacina contra a dengue já nos próximos dias. Mas também nos pós-saúde estão faltando vacinas contra a Covid-19, que deveriam ser abastecidas lá no mês de março. Já que no Rio Grande do Sul, os policiais militares já terão as câmeras corporais a serem utilizadas ainda no ano de 2024. Para você que é tradicionalista no nosso Rio Grande do Sul, as inscrições para o acampamento Farroupilha em 2024 já começam agora no mês de maio. Uma mudança na folha de pagamento do funcionalismo público gaúcho, eles, após um decreto, altera o limite de consignações facultativas. Iniciativas da Câmara dos Deputados? Claro que temos. O presidente da Câmara reajusta em 60% os valores de diárias de deputados em viagens no Brasil a trabalho. O governo também reajusta em 52% o auxílio alimentação dos servidores públicos federais. A inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, pede a rejeição de um recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a sua condenação. O Ministério Público recomenda a retirada da estátua do ex-jogador Daniel Alves, condenado por estupro na Espanha, numa cidade lá na Bahia. Sobre a guerra Israel e Hamas, Israel intensificou os ataques aéreos na faixa de Gaza em meio a um alerta de invasão em Rafah. O ex-ajudante de Bolsonaro pede um acordo com a PGR e licença para ir a bodas de diamante dos pais. É o sargento Luiz Marcos dos Reis,
ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele demonstrou nesta quinta-feira, 25, ter interesse em fechar um acordo com a PGR para admitir crimes que cometeu e não ser processado em caso de fraude em cartões de vacinação contra a Covid-19. A Polícia Federal prende garimpeiros que foram rendidos por indígenas lá na terra Yanomami. A fome também atinge 8,6 milhões de brasileiros. O patamar recua em 5 anos, mas é o maior do que há em uma década. O Brasil também já tem quase 4 milhões de casos prováveis de dengue. Já a cesta básica nacional terá 15 alimentos com imposto zerado. Esperamos que isso melhore a inflação. Um pouco de futebol pela Sul-Americana ontem à noite, lá no Equador, o Inter conseguiu uma vitória em 2-1. O mais importante era o resultado, quem dizia seu treinador, o Kudê, que armou uma retranca no segundo tempo. É um bom resultado na Sul-Americana, que o Inter está em segundo lugar por uma questão de saldos de gols. Em primeiro está o Belgrano na Sul-Americana. A caminhada está promissora. Boa sorte ao Inter. Já o atacante Borré, aquele atacante que tem um salário de 1.800.000, desencantou, fez um gol finalmente, embora tenha sido em pênalti, né? Mas está valendo. Já o Grêmio venceu o Atlético Goianense por 1-0 e mantém a invencibilidade no Brasileirão do Sub-20. Já o Renato Portaluppi, treinador do Grêmio, se tornou o técnico com mais vitórias na Libertadores da América. Parabéns, Renato. A Universidade Federal de São Paulo demitiu Daniela Weintraub. Ela é mulher do ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, o Abraham Weintraub, por abandono de cargo, faltas injustificadas. A portaria foi publicada na edição dessa sexta-feira, 26 de abril, no Diário Oficial. Ainda do caso daquele motorista da Porsche, a mais de 150 km por hora lá em São Paulo, que colidiu e matou um motorista de aplicativo, agora a mãe dele, do Fernando Sastre, ela foi indiciada por tirar o filho do local do crime naquele acidente com morte que houve. Uma grande operação da Polícia do Rio também hoje para localizar criminosos de outros estados que se escondem lá no complexo do Alemão, como é dito que eles pagam aos traficantes por essa proteção. E o BOP, nessa ação de hoje, achou até uma área de lazer do tráfico com piscinas e luzes de LED. Tudo isso, mordomia que o tráfico paga. A empresa dona do TikTok descarta vender a rede social, apesar das ameaças dos Estados Unidos. Num hospital lá em Recife, um paciente roubou a arma, matou o vigilante e foi morto em seguida. O cantor Anderson Leonardo do Molejo está em estado gravíssimo após uma piora no seu estado de saúde. O presidente Lula, ele participou na noite desta quinta-feira, no dia 25, num jantar na Embaixada de Portugal em Brasília, para celebrar os 50 anos da Revolução dos Cravos, ou a Revolução de Abril, ocorrida nesta mesma data, lá em 1974, quando uma ação liderada pelo movimento das Forças Armadas depôs o regime ditatorial liberado por Antônio Salazar, que durou mais de 4 décadas.
Lá em Portugal, ele não iria, porque parlamentares lá disseram que ele não sairia do aeroporto caso chegasse em Portugal. O Supremo Tribunal Federal já condenou 206 pessoas pelo 8 de janeiro, julga outros 10 e aguarda PGR avaliar um acordo de mais 1.113 pessoas presas. O governo federal criou uma força-tarefa para avançar com demarcações de terras indígenas no Brasil. Na Inglaterra, a saúde do rei Charles III piora e detalhes do funeral são refeitos. Quem afirma isto é a imprensa britânica. Na África Oriental, fortes chuvas deixam cerca de 170 pessoas mortas. Um acidente entre um carro e um ônibus deixou pelo menos 3 pessoas mortas. Foi na zona leste de São Paulo. A situação do treinador Tite e a seleção brasileira não está nada boa no Flamengo. Falta de perdão a Gabigol, um time medroso, o Flamengo começa a rejeitar o Tite. Nos Estados Unidos, 500 pessoas foram presas em protestos contra a guerra no Oriente Médio. Atenção, mulheres! 40% das mulheres que usam aplicativos de namoro já foram vítimas de golpe. O Tribunal do Júri de Porto Alegre, após 17 horas de julgamento, condenou a 28 anos de prisão em regime fechado o ex-policial militar Alisson Fernando Frison. Ele é acusado de matar a tiros a ex-mulher na frente do filho da vítima. O menino tinha, na época, 12 anos. Foi cometido lá em 2018. Era a Michele Barbosa Pires, de 35 anos. Ela foi morta a tiros na zona sul de Porto Alegre. Em Brasília, uma professora é ameaçada pela mãe de uma aluna por corrigir uma redação que acusava Alexandre de Moraes de acabar com as leis no Brasil. Sobre a guerra Rússia e Ucrânia, a Rússia usou armas químicas para capturar uma importante aldeia. Quem faz essa acusação é a Ucrânia, que as leis internacionais proíbem esse tipo de arma. Segundo o noticiário, em ataques recentes, a Ucrânia está atingindo vários sistemas russos de defesa aérea. Nos Estados Unidos, a Universidade de Colômbia inspira onda de protestos estudantis, mas as autoridades estão respondendo à altura, detendo vários estudantes. É da imprensa internacional, para espanto, né? Lá no domingo 21, em Buenos Aires, na Argentina, foi escolhida a Miss Argentina que poderá disputar o Miss Universo. É a Alejandra Rodrigues, uma mulher de 60 anos de idade. E com isso nós encerramos as notícias no dia de hoje. Se novas houverem, nós estaremos aqui. Obrigado por estarem conosco.